Olá, nação tricolor, sejam todos bem-vindos ao nosso pós-jogo de Corinthians 3, São Paulo 1, jogo que aconteceu no Itaquera pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que é difícil da gente comentar sobre esse jogo, né, que foi um jogo horrível, um jogo pife, um jogo de jogadores acomodados, de jogadores fralda cheia, jogadores que não honram a camisa do São Paulo, jogadores que estão lá somente para fazer volume, né? Independente se a diretoria pagou ou não o salário desses acomodados, quando entra em campo, na minha opinião, eles têm que mostrar serviço, honrar a camisa do São Paulo, honrar o torcedor que está assistindo na televisão, que está fora do estádio, independente de qualquer situação entre eles e a diretoria, eles têm que fazer o torcedor ficar feliz, independente da situação que o São Paulo se encontra, de estar devendo aí para os jogadores, isso, aquilo, eles que se resolvam com Casares, se resolvam com Belmonte, se resolvam com quem eles quiserem. Mas a partir do momento que entrou em campo, vestiu a camisa do São Paulo, é obrigação desses fraldas cheias honrar a camisa do São Paulo. Eu acompanho o São Paulo desde os anos 90, eu nunca vi um time tão acomodado, um time tão frouxo, um time de um elenco tão vagabundo como esse do São Paulo. É a primeira vez na história, estou com quase 50 anos de idade, eu nunca vi um elenco tão horrível que nem esse, que é o elenco do São Paulo. Jogadores que jogam apenas pelo dinheiro, não honram o clube, não honram o torcedor, não merece a torcida que tem. O time que durante todo o primeiro tempo não chutou uma bola pro gol. O time do Corinthians o tempo todo, mesmo o time do Corinthians tendo todas as dificuldades, também que não recebe salário, que tem uma diretoria horrível igual a do São Paulo, mas os jogadores do Corinthians, quando entram em campo, eles entram e honram a camisa, que é diferente dos jogadores do São Paulo. Durante todo o primeiro tempo, quem dominou o jogo foi o Corinthians. E o Ferreirinha vai lá e faz um pênalti, o cabeça de bagre do Ferreirinha, que não jogou absolutamente nada no primeiro tempo, vai lá e faz um pênalti e o Corinthians converte e o São Paulo sai de 1-0 no primeiro tempo sem chutar uma bola sequer no gol. E na minha opinião foi pênalti mesmo. O Ferreirinha pegou e fez um volume forte em cima do jogador do Corinthians. Eu estava assistindo o jogo pela Record, o cara lá que faz a arbitragem lá do jogo falou que na opinião dele não foi pênalti e tal, mas eu não concordo com a opinião dele. Na minha opinião foi pênalti e foi válido sim o gol do Yuri Alberto. Depois do segundo tempo, o Crespo mexe no time, um time que parecia até se acomodou melhor, né? Tirou o Patrick Lanza, que não estava fazendo absolutamente nada, que aquele menino nem sequer deveria ter sido relacionado, e o Crespo foi lá e colocou ele. Aí mudou, botou o Ferreirinha como ala e colocou o Tapia no ataque. O time melhorou um pouco, né? O São Paulo começou a ter o domínio do jogo e em seguida o São Paulo conseguiu um empate. Um empate que parecia estar encaminhando para um empate ali de 1-1. Tava bom para o São Paulo, para esses jogadores acomodados que vem jogando uma temporada horrível, né? Que ainda o Rui Costa dá uma entrevista pífia falando que o time é protagonista. Protagonista do quê? O São Paulo é protagonista. Protagonista de fazer vexame, protagonista de fazer vergonha ao seu torcedor, protagonista de não honrar a camisa que veste. É o time protagonista do Rui Costa e protagonista do Casares. Essa diretoria pífia, essa diretoria nojenta que tem no São Paulo, uma diretoria que está dando nojo de estar acompanhando o time do São Paulo. A gente fica revoltadíssimo de tudo isso que vem acontecendo com o São Paulo. Uma temporada horrível. 2025 do São Paulo foi um dos piores anos
Foi um dos piores. O time no segundo tempo melhorou um pouco, ficou mais compactuado. Parecia que estava encaminhando ali com uns 30 minutos ali para pelo menos garantir o empate. O time vai lá, toma mais 2 gols. O Pablo Maia dá aquele erro, aquela cabeçada, um passe, né, para o Memphis Depay. O Sabinão vai lá, toma aquela caneta do Memphis. Ele vai lá e faz 2-1, vira o jogo contra o São Paulo. Aí depois, né, tem o Alberto, né, vai lá e faz o placar novamente. Aí já desandou todo o time. E esses fralda cheia acabou com a nossa noite, acabou com o nosso fim de semana, com o nosso feriado, que é esses caras que hoje está no São Paulo. E para finalizar aqui o nosso pós-jogo, que eu não vou perder o tempo aqui de estar falando desses caras, que já chega a ser redundante de tudo isso que a gente sempre vem falando dessa diretoria, falando também desses jogadores nojentos que jogam no São Paulo. Não vou culpar ainda o Hernan Crespo, que o Hernan Crespo não tem um elenco, é um elenco enxuto, elenco de jogadores que faz panelinha para derrubar treinadores. Então não vou nem colocar a culpa no Crespo nesse momento, porque ele não tem elenco. Crespo não tem um elenco. Ele olha para o banco, quem ele vê lá? Rigoni. Esses caras que não querem jogar futebol. Ninguém deles quer jogar futebol. O único cara que ainda quando entra em campo que honra a camisa é o Tapia, que muitos torcedores ainda pega, critica o rapaz que está jogando, que é o único que está jogando melhor. O Tapia é o único jogador do São Paulo que está honrando a camisa, que quando entra. Fora isso, os demais, jogador não tá nem aí, cara. Os jogadores estavam jogando com a preguiça. O Cédric Soares, pelo amor de Deus, não dá mais. Cédric, obrigado, vai-se embora, não dá mais. E eu não sei porque o Crespo ainda colocou o Cédric para jogar futebol, para jogar. Colocava o Mike, Crespo. Não dá mais colocar o Cédric. O Cédric, a única coisa que ele acertou no jogo foi o escanteio que empatou o jogo contra o Corinthians. Fora isso, não acertou mais nada. Estou aqui revoltadíssimo com esse jogo, revoltadíssimo com esse futebolzinho apresentado em 2025 do São Paulo Futebol Clube. É isso aí, nação tricolor. Não deixa de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar todas as notificações para você ficar por dentro de tudo desse time safado que se tornou o São Paulo Futebol Clube. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.